Olá, eu sou o professor Haroldo, professor de matemática. Estou acompanhado hoje do Daniel, que é o nosso intérprete de Libras, tá? Podemos começar então a nossa aula de hoje? Frações, tá? Gente, assim como as operações básicas de adição, subtração, multiplicação e divisão vão acompanhá-los durante muito tempo na sua vida escolar, as frações também terão um peso muito grande na sua vida, tá? Então a gente vai começar com as coisas mais tranquilas, entendeu? Mais lúdica para que vocês possam assimilar realmente o estudo de frações, porque ele é muito importante e você vai conseguir resolver muitos problemas quando você domina um pouco mais sobre esse assunto de frações. Qual que é a habilidade que deverá ser desenvolvida? Identificar e representar frações menores e maiores que a unidade, associando-as ao resultado de uma divisão ou à ideia de parte de um todo, utilizando a reta numérica como recurso. Isso nós veremos hoje. O que é a fração? Tá? É um modo de representar as partes pelas quais um objeto foi dividido. Assim, toda fração representa uma divisão, tá? Fração vem do verbo fracionar, que é igual a dividir. Logo, fração é igual a parte, ou melhor, fração significa parte de um todo, que é o chamado inteiro, que foi dividido em partes iguais. Existem diversas definições para frações que são utilizadas de acordo com as necessidades didáticas do público-alvo. As mais usadas são: uma fração é a representação de uma ou mais partes de algo que foi dividido em partes iguais. Veja você, eu tenho uma pizza aqui inteira, ela foi dividida em 8 partes, tá? E dessas 8 partes, alguém comeu 3 partes. Então, sobrou 5 partes dessa fração. Como eu havia 5 partes dessa pizza, como eu havia dividido anteriormente ela em 8 partes, sobrou 5 oitavos. Alguém comeu 3 oitavos. Uma fração representa uma divisão em que o numerador equivale ao dividendo e o denominador equivale ao divisor. Veja esta fração, 21 quintos. Aqui é 21 dividido por 5. 21 é o dividendo, o 5 o divisor, o resto é 1, o quociente é 4, tá? 21 dividido por 5 é 4 com o resto 1, tá? Todo objeto original que não tenha sido dividido é chamado de inteiro. Ao fazer cortes neste objeto, estamos dividindo-o. Se a divisão resultar em partes iguais, é possível representar esse objeto por meio de frações. A imagem a seguir representa uma maçã que foi dividida em 4 partes iguais. Veja. A fração que representa uma dessas 4 partes é 1/4. Essa fração deve ser lida da seguinte maneira: 1/4. A fração que representa toda a maçã, que foi dividida em 4 partes iguais, é a seguinte: é 4 sobre 4. Essa fração deve ser lida da seguinte maneira: 4/4, que representa toda a maçã. Para fazermos as leituras de uma fração, devemos observar o seu denominador. A partir dele, suas nomenclaturas são diferenciadas. Quando os denominadores forem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, as leituras serão feitas da seguinte maneira: 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8 e 8/9.
Leitura de frações com denominadores de 10 para cima. Em geral, os números fracionários com denominadores de 10 para cima são lidos da mesma forma que os números cardinais, seguidos da palavra avos. Aqui, esse 3 sobre 11, você faz a leitura 3 11 avos. Avos aparece quando o denominador de uma fração é maior que 10, como 1 12 avos. O termo tem origem em octavos, em latim oitavo, que passou a ser escrito oitavos, e assim para representar uma fração. Desde então, a terminação avo, tá, passou a ter o uso atual. Fração é considerada parte de um inteiro que foi dividido em partes exatamente iguais. As frações são escritas na forma de números e na forma de desenhos. Veja alguns exemplos. O inteiro foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. O inteiro foi dividido em 6 partes e uma delas foi pintada. Então, aqui está representando 1/6. Veja esse inteiro. O inteiro foi dividido em 9 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O inteiro foi dividido em 9 partes e 6 foram pintadas. Então, você tem 6 partes pintadas num total de 9. Então, você tem a fração 6 nonos. O inteiro foi dividido em 4 partes. O inteiro foi dividido em 4 partes e somente uma parte foi pintada, 1/4. Na fração 2/5, a parte de cima é chamada de numerador e indica em quantas partes do inteiro foram utilizadas. E a parte de baixo, que é chamada de denominador, tá, indica a quantidade máxima de partes em que fora dividido o inteiro. Por exemplo, observe a leitura e a representação das seguintes frações. Veja só, eu dividi em 2 partes e peguei uma, 1/2. O inteiro foi dividido em 3 pedaços. Coloriu-se apenas 1/3. Essa parte aqui, esse inteiro, foi dividido em 4 pedaços. Coloriu-se 1/4. Mais alguns exemplos. 1, 2, 3, 4, 5, 1/5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividiu em 6 partes, mas nesse caso eu colori 2 pedaços. Então são 2 pedaços em 6, 2/6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dividiu-se o inteiro em 9 pedaços e foram coloridos 4 nonos. E os últimos? Aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5 sétimos. 1, 2, 3, 3 décimos. 1, 2, 3, 4 oitavos. Quando o denominador da fração, tá? Quando o denominador, essa parte de baixo aqui da fração, tá, é 10, 100 ou 1000, a fração deve ser escrita utilizando décimos, centésimos e milésimos. Por exemplo, veja isso aqui. Aqui está escrito 4 décimos. Aqui você vê que o denominador é 100. Aqui está escrito 5 centésimos. E essa última aqui tá 7 milésimos. E assim por diante. Nas situações em que o denominador, tá, que é essa parte de baixo, é maior que 10, escrevemos a palavra avos junto ao nome da fração.
aqui você tem 2/13. Aqui você tem 5/19. E aqui você tem 12/20. As frações equivalentes são aquelas que, embora escritas de forma diferente, representam a mesma parte de uma unidade. Veja o exemplo, tá? Esse inteiro aqui foi dividido em 3 pedaços e foram coloridos apenas 1/3. Só que essa mesma parte inteira aqui, nesse caso ela foi dividida em quantos pedaços? Em 6, e foram tomados 2. Veja, para você observar que elas representam a mesma quantidade, não é verdade? Mas são escritas de maneira diferente. Aqui é 1/3 e aqui é 2/6, tá? 1/3 e 2/6 representam a mesma parte de um inteiro. 1/3 é igual a 2/6. 1/3 é equivalente a 2/6. Então, frações equivalentes são frações que são escritas representadas de maneiras diferentes, mas representam a mesma quantidade. Haroldo comprou 3 barras iguais de chocolate para os sobrinhos Douglas, Expedito e Eliana. Veja as barras de chocolate, tá? A Eliana falou, eu comi metade do meu chocolate, 1/2. Eu comi 2/4 do meu chocolate, o Douglas falou isso. E eu comi 3/6 do meu chocolate, o Expedito afirmou, tá? As frações diferentes que representam o mesmo valor são chamadas de frações equivalentes. Então veja você, a Eliana comeu 1/2, comeu isso aqui. O Douglas, 2/4, a mesma quantidade da Eliana. E o Expedito, 3/6, também a mesma quantidade. Então as frações 1/2, 2/4 e 3/6 são as chamadas frações equivalentes. Para as frações que correspondem a um número menor que uma unidade, as representações na reta numérica sempre acontecerão no intervalo entre 0 e 1, em que 1 representa a unidade, tá? Nós estamos falando de representação dessas frações na reta agora, tá? Em cada item, localize as frações apresentadas na reta. Deixa eu voltar aqui. Então veja você. 3/4, 1/4, 2/4. O que você vai fazer? Você vai criar uma reta, tá? E vai dividir essa reta como se fosse aqui o 0 e aqui fosse o 1, ok? Entre 0 e 1, você vai dividir em quantos pedaços? 4. Tá aqui, tá? Vamos representar 3/4. 1, 2, aqui seria 3/4. 1/4 seria a primeira marca e 2/4 a segunda marca. Essa outra fração aqui, essas outras frações, eu vou representar também na reta, mas da mesma forma. Aqui estaria quanto? O 0, e aqui estaria... Vou dividir em 7 pedaços. Então seria 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aqui. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tá? 2/7, segunda marquinha. 3/7, terceira marquinha. E 6/7, 3, 4, 5, penúltima marquinha. Tá? Escreva os valores correspondentes da fração indicada pelos símbolos. Bom, vamos observar primeiramente aqui, gente, que ó, do 0 até o 1, tá? Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Essa mãozinha tá 1, 2.
Então, a mãozinha estaria em 2 dozeavos. Tá? O bolo. 1, 2, 3, 4, 5 dozeavos. Tá? O professor Haroldo, o idoso ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, seria 8 dozeavos. Que ele está indo atrás do sorvete, que estaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, seria 11 dozeavos. Muito simplesinho. Observe a fração representada pela parte pintada da figura. Faça as divisões necessárias na reta e marque a fração na posição correta. Vamos ver em quantos pedaços foi dividido todo? 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom? O que você precisa marcar? 2, 1, 2. Então, seria isso aqui, ó. 2 quintos. Ok? Tá? Tranquilo. Vamos ver esse último aqui. Vamos ver em quantos pedaços que foi dividido esse todo. Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Não é isso? O que você precisa marcar? Essa quantidade aqui, ó. Que fração que isso aqui representa? 1, 2, isso aqui está representando 3 décimos. Então, você caminha aqui, ó. Aqui seria 1 décimo, 2 décimos, seria exatamente isso aqui. 3 décimos. Ok? Gente, o que nós aprendemos hoje? Tá? Nós aprendemos muita coisa sobre frações. Tá? Representação fracionária dos números racionais, reconhecimento, significado, leitura e representações na reta. Tá? Esse assunto, tá? Ele é de vital importância. Tá? Não seria só essa aula que a gente vai trabalhar só com frações. Tá? Provavelmente na próxima aula a gente vai ter um segundo momento onde a gente vai trabalhar um pouco mais sobre frações. Assim como, lembra que eu falei no início, assim como a adição, tá? Assim como a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão são essenciais para o seu dia a dia, tá? Dentro de uma escola, dentro da matéria de matemática, as frações, tá? Também serão de extrema importância para você. Tá? É claro que neste primeiro momento aqui, nós trabalhamos só com essa ideia geral, tá? Que você vai pegar o todo, tá? E vai dividir isso em quantas partes você queira, tá? Esse todo aqui eu dividi em quantas partes? E vou colorir quantas partes? 3. É claro que a coisa não se limita a isso aqui não. A resolução de infinitos problemas, a questão de porcentagem, a questão de vários outros problemas envolvendo a matemática podem ser resolvidos utilizando a fração. Espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje. Muito obrigado, até a próxima.